Aleluia. Amém, queridos? Amém. Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Coloque de pé. Hoje é dia maravilhoso, muito especial, amém? Amém. Encerramento do nosso discipulado. Aleluia. Motivo de muita alegria, não é verdade, irmãos? Amém. Glória a Deus. É sempre uma satisfação para nós começarmos uma coisa e terminar. Amém? Eu quero orar com você, você vai fechar os seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos, Pai, por este tempo glorioso. Nós queremos te agradecer por este momento, Pai. Aleluia, que nós vamos estar aqui, Senhor, meditando, Pai, falando, Senhor, sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade em nosso meio. Aleluia. Pai, nós oramos por olhos espirituais abertos para ver. Aleluia, ouvidos espirituais abertos para ouvir. Aleluia, mente espiritual para absorver a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este dia glorioso. Pai, que nós vamos estar meditando em mais uma matéria, Senhor, aleluia, aprendendo um pouquinho mais com o Teu Espírito Santo, aleluia, Pai, esteja em nosso meio, oh, aleluia, revelando, Senhor, cada vez mais, Senhor, nos instruindo, aleluia, através da Tua palavra, Senhor, nós te amamos, nós te glorificamos, Senhor, estamos avançando, aleluia, aleluia, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa turma maravilhosa, a turma pioneira, Senhor, oficialmente pioneira, Senhor, dos discipulados, de muitos discipulados que acontecerão nessa cidade, nesta região, aleluia, onde o Teu nome é glorificado. Oh, aleluia, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, pode se assentar, glória a Deus. Bom demais, amém? Amém. Eita glória. Chegamos então para a nossa última matéria do discipulado, Oh, glória a Deus. né? E foi um tempo que nós estivemos aqui juntos, meditando na palavra, recebendo de Deus através da palavra, né? Eu tenho certeza que aqueles que realmente sempre vieram com expectativas nos seus corações, né, para recepcionar a palavra como vinda da parte de Deus, eu tenho certeza que tem testemunho para contar, né? Eu quero fazer dessa aula hoje um pouquinho diferente, né, já que é a última aula do discipulado, nós vamos fazer um encerramento hoje, e ainda hoje, queridos, nós vamos estar fazendo uma entrega de certificados, né? Vai ser muito bom, irmãos, né? Vocês viram que eu botei perfume para sair bem na foto? Brincadeirinha, né? Só para descontrair, mas sabe, irmãos, é motivo de muita alegria para nós mesmo, então nós honramos vocês, assim como vocês têm nos honrado, né? E eu sei que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Vocês viram já o nível ali das fotos? Pararam para ver ali embaixo aqui? E... aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Então nós vamos dar um prosseguimento aqui na matéria. Vamos ver se eu vou conseguir resumir ela, né? Vamos ver se eu vou conseguir resumir ela para a gente fazer algumas coisas a mais que eu estou querendo fazer hoje, né? E depois da ministração da matéria, da entrega de certificados, nós vamos ter algumas outras coisas, além do coffee break maravilhoso. Vocês viram como está bonito, irmãos? Aleluia. Então qual é a matéria de hoje? Quantos leram aí a matéria de hoje em casa? Não precisa responder, não. Tá bom. Irmãos, a matéria de hoje é envolva-se, né? Eu acho que é bem propícia para um encerramento do discipulado, já que a gente aprendeu tanto da parte de Deus, né? Você sabia que tudo que você aprende não é para você guardar no armário, guardar no guarda-roupa? Tudo que você aprende é para botar em prática, né? Então o encerramento do discipulado, a matéria envolva-se, é porque é para você se envolver, amém, com o reino de Deus, através daquilo que você tem recebido da parte dele. Aleluia. Glória a Deus.
E eu quero começar com os irmãos, lendo já o primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 44, que diz assim, irmãos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por que a Bíblia não diz aqui que eles perseveravam apenas no partir do pão? Né? Sabe, irmãos, o partir do pão é muito bom, mas tem mais, tem um contexto a mais. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quantos creem aí e dão glória a Deus? A Bíblia diz que todos os que creram, os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Eu e você somos crentes. E porque nós somos crentes, nós estamos juntos e temos tudo em comum. Não é verdade? Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre se envolver hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Enquanto você acha ali, eu quero aproveitar o espaço para perguntar aqui: quantos estavam aqui na praça ontem à noite? Foi maravilhoso, não foi, irmãos? Foi uma bênção, irmãos. O nome do Senhor foi glorificado, queridos. Temos testemunhos já do que aconteceu ali ontem à noite. Assim que nós descemos ali da ministração da palavra, um rapaz, um homem, na verdade, procurou ali o Juan. O Juan logo em seguida me procurou também. E o homem começou a dar um testemunho de que ontem mesmo à tarde ele tinha ido no banco para resolver as questões de um seguro de vida para deixar para a filha dele, porque ontem à noite ele ia se matar. E ele chegou para nós ali, nos procurou, ele falou assim: eu estava para me suicidar porque eu não vejo mais solução, não via mais solução para a minha vida. Quando eu estava passando por aqui, e aí algo me fez eu parar para começar a ouvir e ouvir o que estava sendo feito nesse lugar aqui. E Deus falou ao meu coração. Amém? E Ele já falou que vai vir para a igreja, vai vir aqui na igreja. E Ele quer dar o testemunho dele. E Ele largou algumas coisas que estavam com ele ali, que eram objeto de crenças dele. Ele largou, deu na minha mão e falou: pastor, aqui ó, já pega isso aqui, porque a partir de hoje eu não creio mais nessas coisas aqui. Eu não vou me aprofundar, depois você vai saber, porque ele vai dar o testemunho. Amém? Bom demais. Isso é só o começo, irmãos. Eu falei 1 Timóteo, capítulo 3, né? Versículo 14 e 15, diz assim, irmãos: ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. Paulo está escrevendo a Timóteo, amém? Se você não tiver a Bíblia, sente-se com alguém que está. É importante que você acompanhe na Bíblia, amém? Você é crente, e o crente lê a Bíblia, amém? Você ainda me ama? Amém. Versículo 15: contudo, se eu demorar, veja o que o apóstolo Paulo fala: contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Você está prestando atenção, irmãos? Amém. De como as pessoas devem se comportar ou comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, o verbo da vida. O verbo se fez carne, né? Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito,
contemplado pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido acima na glória. Eita, aleluia. Agora, sabe, irmãos, nesse texto aqui algumas coisas nos chamam a atenção. O apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte: olha, perceba que mesmo se eu demorar, oriente, cuide da ordem. Ele diz assim: como devem se comportar os crentes, os cristãos, a igreja na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Este lugar é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, queridos: servir a Deus é servir a igreja do Deus vivo. Servir a Deus não é servir a si mesmo. Eu, meu umbigo e o meu porta-retrato. Não, servir a Deus é servir ao corpo, servir à igreja, é se envolver com o reino de Deus. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: ó, mesmo que eu demorar, eu sei, estou confiando em você, que as pessoas hão de se comportar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim: ó, as pessoas vão servir bem, mesmo se eu não estiver ali. Porque as pessoas são envolvidas. Você está entendendo? Não é maravilhoso isso, irmãos? Quando, é muito bom isso, porque quando eu entendo que a igreja, ou seja, a estrutura, aqui é a casa. Por que é a casa de Deus? Porque, irmãos, aqui é a casa onde nós nos reunimos e nós somos o corpo de Cristo. E Cristo logo. Amém? Quando eu tenho consciência de que este lugar aqui é a casa de Deus, ou é onde nós nos reunimos como igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, eu tenho mais zelo. Eu me interesso mais em me envolver, porque logo eu entendo que é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo que se reúne nesse lugar. E sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: o reino de Deus, ele funciona bem com o mover do corpo, dos membros. Amém? O reino de Deus não é feito de um indivíduo. O reino de Deus é feito, irmãos, da operação da Trindade com o corpo de Cristo, irmãos, que é a igreja. O reino de Deus, ele não é sozinho, irmãos. O reino de Deus é essa operação. Quantos aí são parte aí do reino de Deus? Irmãos, você deve ser, não somente como deve ser a operação do reino de Deus nessa terra. E como eu posso ser a operação do reino de Deus nessa terra se eu não me envolver? Não tem como, né? Eu preciso me envolver, e essa matéria é sobre isso. Se envolver. O que eu vou fazer com tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus? O que eu vou fazer com tudo aquilo que eu tenho aprendido de Deus? É verdade ou não é? Eu preciso envolver. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, verso 26 a 28. Mateus capítulo 20, verso 26 a 28. Você está acompanhando aí, queridos? Aleluia. Algumas pessoas podem pensar assim: não, mas tá tudo bem, eu estou tranquilo. Não, queridos, todos nós fomos chamados por Deus e comissionados para uma tarefa, para ter uma vida com propósito, não uma vida vazia, sem sentido. Afinal de contas, você está sentado aqui hoje porque alguém se envolveu com o reino de Deus. Afinal de contas, você hoje, o teu nome está escrito no livro da vida porque alguém se envolveu para que a mensagem do Evangelho chegasse até você.
Você agora, queridos, tem uma eternidade garantida ao lado do Pai, porque alguém resolveu se envolver. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus deseja que você também se envolva para que alguém tenha a sua eternidade mudada. É o desejo de Deus. Jesus, queridos, em Mateus capítulo 20, verso 26 a 28, diz assim, eu vou ler o 25 também, para contextualizar. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Agora veja no versículo 26, não será assim entre vós. Aí ele diz, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir os demais. Talvez na sua versão pode ser diferente, né? Quem quer ser o maior, que seja o menor. Aí ele diz assim, no versículo 27, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o último. Quem quer ser o maior, que se torne o menor. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o servo, aquele que serve. Tem muita gente querendo o holofote ou o primeiro, mas Jesus, ele falou assim, olha, entre vós será diferente. O maior entre vós será o que vos serve, ou o que serve uns aos outros. O maior, irmãos, entre vós, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Haverá naquele dia algumas surpresas, talvez, né? Naquele momento dos galardões, né? No tribunal de Cristo, quando algumas pessoas talvez vão se chegar lá com toda a panca, com toda, né? Com toda a pompa, né? Vão chegar lá e vão falar assim, não, eu já estou chegando para receber o meu galardão. Eu estou chegando já porque eu sei que eu vou receber um galardão, né, e tal. Mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz que o maior no reino de Deus é o que serve, mas muita gente não quer servir. Não, eu sirvo a Deus, não sirvo as pessoas. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que o maior no reino de Deus, e nós servimos a Deus servindo as pessoas. Afinal de contas, eu já falei isso, vou repetir de novo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Logo, se eu sirvo a igreja, eu sirvo a Cristo. Ah, não, esse negócio aí de não, né? Tem crente 007, né? Ele é secreto até, alguns até para a família, né? Para os vizinhos, no trabalho, é secreto. Ninguém sabe que é crente, não faz nada, não se move o reino de Deus, né? Não, você foi chamado para se envolver. Você foi chamado para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então nós servimos a Deus servindo ao corpo de Cristo, servindo as pessoas. E eu vou além ainda. Você serve a Deus servindo as pessoas, não somente a igreja como corpo, mas também a sociedade, aquela pessoa que está lá largada, desacreditada. Se você servir ele, a Bíblia diz que você também está servindo ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Não é bom demais isso? Amém. Maior no reino de Deus é o que serve. Amém. Essa matéria nós estamos falando sobre envolva-se, né? Você está sendo chamado para se envolver. Você vem um tempo, né, ouvindo muitas coisas, muitas matérias, e aprendendo muita coisa, mas todo esse conteúdo que você está aprendendo é para que você se envolva e coloque em prática. Amém. Não é para guardá-la na gaveta, né? É para botar em prática. Agora veja bem, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, verso 28 e 29.
O Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 28 ao 29. Amém ou ai de mim? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler também o que Lucas escreve a respeito desse assunto também, de quem é o maior no reino de Deus, né? Sobre se envolver, sobre servir. Sabe, irmãos, Jesus ele foi o maior exemplo de servo, né? Ele sendo líder, ele sendo o filho de Deus que se despiu de toda a sua glória, encarnou. A Bíblia diz que ele chegou numa situação dele pegar e lavar os pés dos discípulos. Agora você vê numa cena, irmãos, Deus encarnado lavando o pé do ser humano. E aí tem alguns que talvez se acham importantes demais para servir o seu irmão, né? Não, maior é o que serve. E Jesus foi o nosso maior exemplo disso. Glória a Deus. Eu quero ler então também a partir do versículo 26, pode ser? Amém. Lucas 22, 26 diz: entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Jesus está perguntando aqui, irmãos. Aí ele responde: porventura não é o que está reclinado à mesa? Daí ele começa: contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Aí o que acontece, irmãos? No momento assim, por exemplo, nós vamos ter um momento desse, né? Tem pessoa que só quer ser servida, né? Mas a Bíblia diz que Jesus é como aquele que serve. Aleluia, irmãos, ele é o nosso maior exemplo, queridos. Então, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, aprendido de Deus, conhecido de Deus, irmãos, deve ser usado para se envolver com o reino de Deus, manifestar o reino de Deus nessa terra como luz do mundo, como sal da terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos creem que Jesus falava a verdade? Amém. Maior é o que serve. Irmãos, eu olho para Jesus, irmãos. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? A Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando eu conheço Jesus e eu pratico os seus ensinamentos, eu verdadeiramente sou liberto. Não tem como eu conhecer Jesus, praticar os seus ensinamentos e não ter a minha vida transformada. Tem muita gente, não, se não tem a vida transformada, conhece religião, mas não conhece Jesus e não pratica os seus ensinos. É verdade ou não é verdade, irmãos? Aleluia. Mas eu quero cada dia mais praticar os seus ensinamentos de Jesus. Aleluia. Agora, queridos, você viu que Jesus está falando que o maior que serve, né? Glória a Deus, aleluia. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O reino de Deus, nós já falamos que a operação do reino de Deus, ela é feita pela igreja. Tudo que Deus for fazer, que Jesus for fazer nessa terra agora, Ele vai fazer por meio da igreja. Certa vez Jesus falou assim: olha, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra, debaixo da terra. Sobre todo nome foi colocado o nome de Jesus. Sobre todo nome, toda a autoridade eu recebi. Aí sabe o que Ele fez com toda essa autoridade? Ele falou assim: olha, eu agora dou à igreja. E aí tem gente que pensa que não pode, que não tem. Se Ele fez tudo isso e deu para você. Amém.
Você pode. Então agora, quando Jesus vai curar? Quando a igreja, quando você estender a mão e falar, seja curado em nome de Jesus. Quando que alguém vai ser salvo? Quando você abrir a tua boca e pregar o Evangelho. Quando alguém vai ser liberto de um mundo miserável de pobreza, e quando você abrir a tua boca e pregar o verdadeiro Evangelho e a verdadeira prosperidade, a pessoa terá sua vida transformada. Então Deus vai fazer hoje através de mim e de você. Então eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Você tem agora autoridade no nome de Jesus, porque você recebeu o nome dele. Quando Jesus recebeu toda a autoridade, ele assinou uma procuração. Ele assinou uma procuração para você. Isso é um conceito jurídico. Quando alguém assina uma procuração em seu nome, irmãos, é porque você pode fazer aquilo que for necessário pela outra pessoa. Jesus fez isso comigo e com você. Se você usar o nome dele, você pode. Aleluia. Fareis obras maiores. Em João capítulo 3, verso 22, abra comigo lá. Nós vamos ver que João Batista, irmãos, ele exalta Jesus. João Batista foi considerado um profeta, irmãos. A Bíblia diz até que é o maior dos profetas. João capítulo 3, verso 22, você vai avançar um pouquinho. João 3, 22. Isso. Do 22 ao 30. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Qual foi a postura de João Batista? Profeta, irmãos. Ele era seguido, né? Mas quando Jesus chegou, ele saiu de cena. Ele era um profeta respeitado, mas quando Jesus chegou, irmãos, ele saiu de cena. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O único nome digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação é o nome de Jesus Cristo. Se ele não for glorificado pela tua vida, irmãos, não tem como. João capítulo 3, verso 22 em diante diz assim, irmãos: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação, e se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, ou seja, essa palavra Rabi é mestre. Mestre, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Depois você vai ver que na verdade os discípulos que estavam, né, batizando. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada dos céus. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo. Olha só, ele dando glória para o Senhor. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O que tem a igreja é Jesus. O que tem a igreja não é nenhum pastor, nem um bispo, né? Não, irmãos, o que tem a noiva é Jesus. Aleluia. O amigo do noivo que lhe serve, né, e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo, portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Ele está dizendo assim, ó: eu me alegro porque eu sou amigo. Eu sou amigo, eu sou aquele que serve. Você está entendendo ali, irmãos? Eu sou aquele que serve. Aí no versículo 30 ele fala de uma das passagens muito conhecidas, né, da igreja, mas muitas vezes pouco praticada, né? Uma passagem muito conhecida, mas muitas vezes pouco praticada. Ele diz assim, ó: é necessário que ele cresça e eu diminua, né?
O que glorifica a Deus é que Ele cresça e nós diminuamos. De que forma? É Ele, é o nome dEle. Amém. Aleluia, aleluia. Que Ele cresça e eu diminua, foi o que o profeta falou aqui. Isso é muito importante, irmãos, porque João Batista estava entendendo o princípio, irmãos, e estava também ensinando o princípio de reino. Depois no contexto você vai ver aqui. João Batista estava ensinando o seguinte: nós é mais importante do que eu. Amém. No contexto ele vai falar assim: olha, eu sou só um servo, eu estou contribuindo, eu estou sendo um precursor, eu estou auxiliando em prol do bem maior, em prol do reino de Deus, em prol da salvação. Então João Batista está ensinando um princípio fundamental de que nós é mais importante do que eu. Nós é mais importante do que você sozinho. Aleluia. Isso é uma mentalidade de reino, irmãos. Foi o que aconteceu ontem na praça. A igreja é poderosa, irmãos, se ela exercer a autoridade que tem e praticar essa palavra. E todos estavam unânimes, tinham um só pensamento. Você está sendo abençoado aí? Amém. Eu estou sendo abençoado também. Aleluia. Então a mentalidade de reino é importante, irmãos. Quando eu vou me envolver de verdade? Quando eu tenho a mentalidade de reino. Porque se eu tenho quando eu tenho a mentalidade de nós, eu me envolvo. Quando eu tenho a mentalidade do eu, não. Se não for do jeito que eu quero, eu não faço. Se eu não for do jeito que eu penso que é bom, eu não faço. Por quê? Porque é o eu, está centrado no eu. Agora, quando eu tenho a mentalidade de reino e eu estou entendendo o princípio do nós, então peraí, eu vou fazer, mesmo que eu talvez não esteja tanto de acordo, em prol do reino. Aí eu me envolvo. Isso é mentalidade de reino. Então, muitas vezes, sabe, irmão, se eu como homem me entristeço quando, por exemplo, tem um evento em que é para reunir a igreja de Cristo, independente de denominações, e algumas se excluem. Eu imagino Jesus, irmãos, eu imagino Deus, eu imagino o Espírito Santo. Então, se eu me entristeço, imagina o Senhor, né? Por quê? Porque isso mostra que é egoísmo, é eu. Não, eu sou importante, eu sou o caminho da verdade. Não é Jesus, é eu, né? Não é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, é a minha igreja que é o caminho, a verdade e a vida. Não, é Jesus. Então, quando eu esqueço esse negócio de eu, e eu realmente abraço nós, a mentalidade de reino, o negócio acontece. Aí eu me envolvo. E foi isso que João Batista ensinou ali, né? Não, peraí, eu estou fazendo aqui, eu estou sendo precursor, eu estou me envolvendo, estou servindo, mas eu não sou o Cristo está ali. Amém? Deus não reparte, irmãos, Deus não divide a sua glória como Deus. Amém? Digno de ser adorado. Aleluia. Bom, hein? Bom, hein? Agora eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Paulo tinha Timóteo, né? Eu quero falar sobre isso. Vamos lá, Filipenses, né? Eu falei Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 22. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e, nossa, que homem poderoso, que homem tremendo. Esse homem, ele revolucionou o mundo gentil. Não é verdade? Ele abriu, ele recebeu revelações. Ele diz que ele foi ao terceiro céu, né? Ele já é um homem, né? Mas nós sabemos que num contexto ali que se encaixa perfeitamente com ele mesmo.
Ele diz que viu coisas inefáveis, um homem que recebeu revelações extraordinárias de Deus, um homem poderoso em palavras, em atitude, não é verdade? Um homem que era um apóstolo, um homem que abriu igrejas, um homem que fez coisas extraordinárias. Mas ele não fez sozinho. O apóstolo Paulo não estava sozinho, nunca esteve sozinho, queridos. Ele tinha pessoas junto com ele. Amém. Nem Jesus fez sozinho. Vamos lá, mas vamos ler o texto ali, né? Eu falei do capítulo 2 de Filipenses, verso 19 ao 22, isso? Diz assim, ó: tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Agora veja no versículo 20: pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Versículo 21: porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está falando que ele e Timóteo tinham o mesmo sentimento, a mesma mente. Você está entendendo? A mesma disposição. Ele encontrou numa pessoa que se associou com ele com o mesmo sentimento, uma mesma disposição, irmãos. E aí ele diz assim: olha, mesmo que eu não esteja, tem alguém que tem o mesmo sentimento comigo. Não sou só eu que estou zelando pela igreja, não sou só eu que estou zelando pelo corpo de Cristo, não. Tem pessoas, tem alguém comigo. Depois você vai ver que não foi só Timóteo, amém? Nesse contexto aqui ele está falando de Timóteo, nesse contexto, para essa igreja, amém? Amém. Então o que acontece? Ele está falando a mesma coisa, está dizendo assim: olha, é muito bom, eu quero dizer para vocês que eu tenho alguém que tem o mesmo sentimento comigo, que zela pela igreja. E assim era Timóteo com o apóstolo Paulo. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: Paulo fez tantas coisas que fez porque ele tinha Timóteo. Ele tinha outros homens do lado dele. Aleluia. Agora veja que interessante, irmãos. Timóteo, ele ofereceu mais do que a habilidade para o apóstolo Paulo. O Timóteo, ele ofereceu mais do que a habilidade para o apóstolo Paulo. O Timóteo, ele ofereceu disponibilidade. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Estou falando dentro de um contexto, você está entendendo? Amém. Deus usa as habilidades. Deus usou, e o próprio apóstolo Paulo, ele é um excelente exemplo disso. Porque Deus usou ele da forma que usou, porque ele era um homem habilitado, irmãos. Ele era versátil na lei, era um doutor da lei. Ele sabia entrar, irmãos. Ele pôde entrar no mundo grego da época, que era um mundo considerado intelectual, porque ele tinha propriedade para entrar. Deus pode usar ele. Deus usa habilidade, irmãos. Amém? Amém? Deus não usou Pedro, João, para entrar no mundo grego. Deus usou o apóstolo Paulo, porque ele tinha habilidade. Deus vai usar você e as suas habilidades também. Deus deseja usar você e as suas habilidades também. Aí o que acontece? Deus, o apóstolo Paulo, o Timóteo não ofereceu apenas as suas habilidades para o apóstolo Paulo, ele ofereceu a sua disponibilidade. Isso muda completamente, irmãos, porque toda a habilidade do mundo não se torna nada se não houver disponibilidade. Eu posso ter todas as habilidades do mundo, mas se eu não tiver disponibilidade, logo eu não consigo exercer ou fazer com que as minhas habilidades produzam bons frutos, ou realmente faça o seu efeito. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo está falando aqui. Quer ver? Você quer entender? Quer ver, perceber como isso que eu estou falando está escrito aqui? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 20. Não, versículo
Ele fala de Timóteo, daí no versículo 21 ele diz assim, ó, no versículo 20: pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento com ele, amém? Ele diz assim, ó, que sinceramente zele por vosso bem-estar. Aí no versículo 21 ele diz assim, ó, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses. Está vendo que esses todos aqui, os demais, não estavam sendo sendo disponíveis para o apóstolo Paulo, no que se refere a cuidar e zelar pela igreja. Você está entendendo o que está escrito aqui no versículo 21? Porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando sobre a igreja aqui de Filipenses. Ele está dizendo assim, olha, Timóteo tem um sentimento comigo, mas alguns outros não é a mesma coisa, porque eles procuram só cuidar dos seus próprios interesses e não tem esse sentimento, e não estão procurando cuidar das coisas de Cristo. É isso que está escrito aí, não é, irmãos? Está escrito aí. Então, irmãos, você foi chamado para se envolver. Aleluia. Você foi chamado para ser Timóteo, para agir como Timóteo. E Deus deseja usar as tuas habilidades, mas também a sua disponibilidade. Amém? Amém. Bom, hein? Esse contexto aí. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo agora, capítulo 4, verso 11. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Amém. Fique tranquilo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Deus deseja contar com você. Amém. A igreja e o serviço na igreja é feito por pessoas, né? Talvez alguns até gostariam assim, não, por que não vem os anjos e fazem tudo para nós, né? Irmãos, a Bíblia diz que os anjos desejam fazer, eles que gostariam, mas esse privilégio é meu e teu, hein? Esse privilégio de servir ao corpo, de servir a Deus, é meu e teu. Os anjos gostariam, mas não pode. Olha só que privilégio. Eu falei 2, 4, 11? Oxe. 2 Timóteo 4, 11. Aqui, irmãos, olha só que interessante. O apóstolo Paulo também, agora eu quero falar sobre Marcos, junto com o apóstolo Paulo. Diz assim: somente Lucas está comigo. Toma a Marcos, agora já é Lucas, né? Ó, Lucas estava com ele também, né? Aí diz assim, ó: toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Né? Traz Marcos contigo, porque ele é de grande auxílio para o ministério. Ele é de grande auxílio para que essa palavra, que o evangelho seja pregado nas nações, em toda a Ásia, não é? Para que o evangelho seja propagado, o reino de Deus precisa de auxílio. Um pastor não faz, como tem um ditado que diz que uma andorinha não faz verão, né? Irmãos, nós somos como uma engrenagem que faz funcionar. Amém? Então agora nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando para trazer, ó, ele estava com Lucas, ele diz, ó, traz para mim Marcos, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Aí nós vimos aqui que Marcos estava servindo, estava também agora se associando com Paulo com relação ao ministério, ao zelo na propagação do evangelho. Amém? Seja você Timóteo, seja você Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, quero entrar num assunto bem interessante. Nem sempre foi assim. Talvez você pense assim, mas eu não sei tal. Não, você vai gostar do que você vai ouvir agora. Paulo está chamando Marcos aqui porque ele é de grande auxílio no ministério, né? Mas teve um momento que Marcos pisou na jaca. Marcos pisou na bola.
Daí você vai ver, até você que talvez tenha pisado na jaca, né? Talvez. Você vai ver que Deus deseja que você se envolva. Vamos lá, vamos ver isso aí? Olha só, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 3. 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. Aleluia. Não me faça repetir muito esse número. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. Aleluia. Deus é bom. Amém. Em todo tempo. Isso, no capítulo 13, vamos lá, diz assim, ó: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Esse texto está mostrando o seguinte: estava Paulo, seus companheiros, navegando para pregar o evangelho, para estarem ali propagando o reino de Deus, envolvido com o reino de Deus. Aí Marcos chega num determinado momento: cansei, estou cansado. Quer saber, Paulo? Ó, não vai dar não. Vão vocês aí, eu vou voltar para o meu conforto. E Marcos voltou, desistiu, voltou para Jerusalém. Você está entendendo? E aí Paulo, né, irmãos? Paulo ficou assim: mas como assim? Que negócio é esse? Nós não somos daqueles que retrocedem, não. Nós não somos daqueles que retrocedem. Essa atitude de Marcos fez gerar uma discussão entre Paulo e Barnabé. Agora eu quero que você abra comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 ao 41. Aleluia. Você vai ver o que aconteceu, né? Com essa atitude de Marcos, provocou um problema sério ali numa outra situação agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 ao 41. Você achou aí? Você está rápido, né? Poxa, que bênção, né? Glória a Deus. 36 a 41, falei? Tá, diz assim, irmãos: passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. Ó, o apóstolo Paulo: vamos lá, né? Pregamos, vamos voltar lá, vamos visitar, vamos encorajar, vamos continuar esse evangelho, né? Esta pregação, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, ou seja, Barnabé queria que Marcos os acompanhassem. Esse mesmo Marcos que desistiu da outra vez, lembra? Que é o mesmo que nós lemos lá, que o apóstolo Paulo elogiou. Aí Barnabé fala assim: olha, vamos Marcos vir junto com a gente. Aí Paulo diz assim, Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles, desistir, né? E não os acompanhava até o fim da missão. Deus espera consistência de nós, constância. Deus espera perseverança. Aí o Paulo falou: não quer saber? Não, que negócio é esse? Aí o que acontece? Paulo, ele considerava Marcos uma obrigação desnecessária. Naquele momento, ele estava considerando Paulo uma obrigação desnecessária. Por quê? Não, vou levar para quê? Para ele desistir na metade do caminho? Não, se for para desistir, então nem vai. E aí agora Paulo entra num conflito com Barnabé, porque Barnabé queria levar e Paulo não queria levar. Você está entendendo ali? Você está acompanhando ali?
no versículo 38, né? Não, no 39. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Então o que aconteceu? A discussão foi tão grande ali que Barnabé falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou com Marcos para um lado, aí Paulo pegou, então eu vou com Silas para o outro, e foi cada um para um lado, né? E o que acontece? Sabe quem que acompanhou Marcos? Barnabé. E sabe qual que é o significado da palavra Barnabé? Encorajador. Encorajador, filho do encorajamento, ou encorajador. Marcos estava indo numa boa companhia. Porque, veja bem, irmãos, Paulo foi, não, que negócio é esse? Você pegou, desistiu da outra vez, você não é constante, não. Aí ele foi com Barnabé, e Barnabé é encorajador, ele era da consolação, do encorajamento. Então ele passou um tempo com Barnabé e ele foi encorajado porque imagino que talvez ele poderia estar com aquele sentimento aí: quer saber, eu acho que não vou fazer mais mesmo, eu já desisti uma vez, eu já fui rejeitado de novo dessa vez, quer saber, não vou fazer mais nada, não vou me envolver. Mas ele foi na companhia de Barnabé, e Barnabé é encorajador, meu irmão. Aí o que aconteceu? Ele passou um tempo ali sendo encorajado por Barnabé. E aí ele foi tão bem encorajado, que aí vai entrar onde nós lemos aqui, né? Nós lemos lá em 2 Timóteo 4,11, em que Paulo fala assim, ó: traga-me a Marcos, porque ele é para mim de um grande auxílio para o ministério. Amém? Talvez você por algum momento da caminhada desistiu. Talvez por algum momento da caminhada você não quis continuar avançando, como aconteceu com Marcos. Mas que você seja encorajado nessa noite. Deus deseja que você seja encorajado. A Bíblia diz que Marcos, ele realmente... ele se corrigiu, irmãos. A Bíblia diz que ele, num determinado momento, Paulo fez questão: não me traga Marcos aqui, porque ele é de grande auxílio para o ministério. Em um determinado momento, Marcos estava ruim, não era constante, mas num outro momento Paulo cresceu. Marcos cresceu. Sai daí, Paulo, que agora é o lugar de Marcos. Marcos cresceu, se desenvolveu, e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui nesse discipulado. Crescimento, desenvolvimento. Então, num determinado momento poderíamos estar fracos, poderíamos estar desistindo, oscilante, inconstante, mas se nós somos encorajados com a palavra, se nós crescemos com a palavra, aí nós vamos sim, irmãos, ser de grande auxílio para o ministério. Amém. Seja você um Timóteo, seja você um Marcos. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, bom demais, né? Aí chega Paulo, naquele momento em que Paulo estava, que ele rejeitou Marcos, obrigação ou benefício? Não, eu quero benefício, eu não quero obrigação. Você está comigo? Então Paulo falou: não, se for para ser obrigação, Paulo não queria ninguém do lado dele por obrigação, irmãos. E Marcos da outra vez ele já estava meio assim, né? Então não, tem que ser benefício, tem que ser para benefício. Mas Marcos cresceu, se tornou de um grande benefício para o reino de Deus. E Deus também espera o mesmo de você. Que você cresça e se desenvolva a tal ponto de se envolver, irmãos. Aleluia, aleluia. Bom demais, hein? Agora, irmãos, olha só que interessante, né? Todo grande homem de Deus tinha grandes pessoas ao seu lado. Talvez nem sempre já chegaram grandes, mas cresceram ao longo da caminhada. Moisés, quantos já ouviram falar de Moisés? Nossa, Moisés, irmãos, até aquele que nem serve a Deus, sabe que ouve falar de Moisés, vai saber quem foi Moisés, não é verdade? Um grande homem de Deus. Mas Moisés teve um Josué.
Moisés teve um Josué, irmãos, do lado dele. Paulo teve Timóteo, teve Marcos, teve muitos outros, que se você pegar ali o livro de Atos, você vai ver muitos outros. Elias teve Eliseu. Jesus teve os discípulos, que se tornaram apóstolos. Jesus tem, hoje, a igreja. Aleluia, aleluia. Josué, irmãos, Moisés foi um grande homem, porque Josué andou do lado dele, ele também foi um grande homem. Não é verdade? Moisés libertou o povo do Egito. Josué entrou com o povo da terra prometida, irmão. E ele era aquele que estava ali servindo, lado a lado de Moisés. Não, olha o que tu precisa. Estamos aqui, vamos avançar. Não é o eu, é o nós. Amém. Aí ele entra com o povo da terra prometida. Não é glorioso isso, irmãos? Depois nós vimos que Timóteo foi um grande pastor. Marcos, meu Deus, irmãos, Marcos escreveu, né, um dos evangelhos. Elias tinha Eliseu. Quem foi Eliseu? Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta, irmãos. Um homem que falava, a coisa acontecia, o sol parava. Aí você pensa assim, um grande homem de Deus. Elias foi um grande homem de Deus. Foi ou não foi? Mas ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Tinha um Eliseu do lado dele. E quem foi Eliseu, irmãos? A Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Elias foi um grande homem, operou muitos milagres, mas foi poderoso esse homem. Aí tinha um rapaz, tinha um homem que decidiu servir do lado dele. Não pensar no eu, pensar no nós. Sabe o que aconteceu? Fez o dobro de milagres. Operou o dobro de maravilhas. Foi um homem, irmãos, que revolucionou, irmãos. A Bíblia diz que houve ressurreição quando um corpo caiu em cima dos seus ossos. Irmãos, o que eu estou falando com isso, irmãos? Se envolva. Faça como João Batista, que nos ensinou o princípio do nós e não do eu. João Batista, quando chegaram aqui, não, e aí? Esse profeta, não. O Cristo está ali, ó. O Cristo está ali. Eu sou só um precursor. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Eu só estou abrindo o caminho. Mas o Cristo é Ele. Eu aqui só estou servindo. O noivo é Ele. O dono da noiva é Ele. Eu só sou um servo, um amigo do noivo. Quantos são amigos do noivo? O amigo serve. Aleluia. Aleluia. E Jesus tinha os discípulos, irmãos. Mas nem sempre foi assim, né? Porque Jesus foi especialista. Pegou os piores cacos a raspa do tacho, os cacos que tinha, irmãos. Pegou um camarada difícil, Jesus pegou e transformou a vida deles. Não é verdade? Transformou a vida deles, irmãos. Ai, Jesus. E aí estava lá Pedro. Deu umas mancadas no começo, não é verdade? Negou Jesus, irmãos. Mas ele aprendeu, irmãos, com 3 anos e meio andando ao lado dele, servindo. Olha, todo mundo diz aí que eu sou muita coisa, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro chegou lá, você é o Filho de Deus. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Começou a aprender, o negócio vai indo. Mas o que acontece, irmãos? Aí Jesus fez muitas coisas, mas a Bíblia diz que lá na frente chegou um momento que estava Pedro e João entrando na porta do templo Formosa. Estava um paralítico ali que devia ser conhecido de todo o povo, né? Pedro chegou ali com João, olhou com os olhos fitos nele, percebeu fé no homem e falou assim: ó, levanta-te, em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Ele nem fez oração, irmãos, nem fez oração, Pai. Ele só falou assim, ó: em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E o homem levantou. Em outra situação, a Bíblia diz que a sombra de Pedro estava curando já.
Deus quer e deseja o teu envolvimento. Deus vai operar, irmãos, na tua disponibilidade. Deus quer contar com a tua disposição, com o teu envolvimento com o reino de Deus. Amém? Todos esses homens contaram com tantos. Irmãos, esse assunto é tão longo, mas nós estamos indo agora para a final mesmo. Jesus contou com os discípulos quando ele estava aqui na terra. Agora ele está contando com a igreja. Irmãos, agora, irmãos, Cristo está sentado à destra de Deus, com o seu corpo glorificado. E a Bíblia diz que o corpo somos nós, logo nós estamos assentados juntamente com Ele. Amém, aleluia. Não tem só uma cabeça, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Não tem uma cabeça lá apoiada no trono lá. Não tem, não, irmãos. Tem um corpo, Jesus Cristo está lá. E como nós somos o corpo, espiritualmente nós estamos sentados lá com Ele. Agora, irmãos, aqui na terra, tudo que Ele for fazer vai ser por meio de mim e você. Tudo que Ele for fazer vai ser através do meu envolvimento, do seu envolvimento. Não tem outra forma não, irmãos. Tudo que você tem aprendido nesse discipulado, hoje é um encerramento, é para que você se envolva. Se envolva de alguma maneira, queridos. Faça alguma coisa. Jesus está voltando. Irmãos, o arrebatamento da igreja está próximo, queridos. Não fique embaraçado com os negócios dessa vida. Ah, mas eu já ouvi, até antes do ano 2000 eu estava ouvindo que Jesus ia voltar no ano 2000. E Ele não veio. A Bíblia diz que quando todos ficarem ali desapercebidos, achando que Jesus não vai voltar mais, Ele diz assim, de repente, num piscar e fechar de olhos, irmão, não abrir e não fechar de olhos, Jesus vai voltar a arrebatar a sua igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo que não tem a sua vida por preciosa, um povo que não fica só cuidando da sua própria vida, mas tem se envolvido com a propagação do reino de Deus, com o serviço de Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom demais, não é verdade, irmãos? A igreja, irmãos, é a operação do reino de Deus nessa terra. Você serve a Deus servindo a igreja e as pessoas. Você foi abençoado? Oh, aleluia. Que bênção, não é verdade, irmãos? Eu quero agradecer a tua presença. Esse é o encerramento, estou encerrando já e nós vamos estar dando continuidade aqui, né? Quero agradecer a tua presença e eu quero dizer para você, queridos, você é uma bênção. Você foi chamado para que você viva uma vida com propósito. Não deixe Satanás cegar você. Não deixe Satanás ocupar todo o teu tempo, não. E ao ponto de você achar que você não tem tempo, não, que ele se envolva. As pessoas serão salvas com o teu envolvimento. Tem pessoas esperando, irmãos, o teu envolvimento para ter a sua eternidade mudada. Tem pessoas que estão doentes esperando, não que elas estejam, você está entendendo? Esperando o teu envolvimento para que ela seja curada. Porque através da sua vida, em nome de Jesus, Jesus vai curar. Eu vou dizer, tem muita gente, irmãos, indo para o inferno. Indo para o inferno, irmãos. Muitas vezes de certa forma, negligência da igreja. Não seja negligente, queridos. Seja fiel. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom demais, né? Eita glória.